O cheiro de café torrado e fumaça de escapamento geralmente definia as manhãs em Belo Horizonte, mas para Mateu, o único aroma que importava era o cheiro metálico e rançoso de uma cela. Ele estava sentado em um banco que parecia feito de ferro congelado, encarando as próprias mãos. Eram as mãos de um cirurgião, firmes, precisas e capazes de reconstruir vidas. Mas naquela noite, estavam manchadas por uma falha que nenhuma quantidade de esfregação conseguiria apagar. Mateu era um homem do interior, um médico que havia abandonado as lucrativas clínicas particulares dos ricos para servir o povo das favelas. Era um herói local, um homem que tratava ferimentos à bala e pneumonia com a mesma intensidade silenciosa. Mas sua história de redenção não começou com sucesso. Começou com uma tragédia ocorrida exatamente um ano antes. Ele operava um menino, vítima de um tiroteio entre gangues rivais, quando a energia na clínica improvisada oscilou e se apagou. O gerador de emergência, velho e mal conservado, não funcionou. Nos 30 segundos de escuridão que se seguiram, o coração do menino parou. Mateu trabalhou no escuro, guiado apenas pela luz de um celular segurado por uma enfermeira que chorava. Mas não foi suficiente. O menino, filho de um poderoso líder comunitário chamado Renan, morreu sob as mãos firmes de Mateu. Desde aquela noite, Mateu vivia em exílio autoimposto. Ainda atendia pacientes, mas o fazia como um fantasma, recusando-se a olhar nos olhos deles, a aceitar pagamento e a perdoar a si mesmo. Acreditava que sua penitência era permanecer nas sombras da cidade que um dia amara. O gancho que o arrancou de sua existência vazia veio na forma de um sedã preto que parou em frente à sua porta às 2 horas da manhã. 2 homens, com os rostos cobertos pelas abas de seus chapéus, não o convidaram para entrar. Informaram-lhe que ele estava de partida. Renan quer falar com você, disse um deles, com a voz tão fria quanto o ar da montanha. Ele diz que a dívida está vencida. Mateu não resistiu. Pegou sua maleta médica, uma caixa de couro surrada que parecia um peso de chumbo, e entrou no carro. Esperava ser levado para um campo remoto ou um beco escuro para enfrentar a justiça de um pai enlutado. Em vez disso, subiram as colinas em direção aos picos recortados da Serra do Curral. Eles pararam em uma vila isolada que parecia ter sido esculpida diretamente na rocha. Lá dentro, o ar estava impregnado com o cheiro de charutos caros e antisséptico. Renan estava lá, sentado ao lado de uma cama em um quarto que havia sido transformado em uma unidade de terapia intensiva de alta tecnologia. Mas ele não estava sozinho. Deitado na cama estava um homem que Mateu reconheceu imediatamente, o governador do estado, um homem conhecido por sua corrupção e por seu papel no corte de verbas que levou à falta de energia na clínica. Ele está morrendo, disse Renan, com a voz rouca e grave. Um aneurisma. Os cirurgiões do hospital municipal disseram que o estado dele é irreversível. Eles desistiram. Mateu olhou para o monitor. Os sinais vitais do governador estavam despencando. Por que eu? Perguntou Mateu. Você odeia esse homem. Ele é o motivo da morte do seu filho. Ele é o motivo de a clínica ter virado um túmulo. Renan se levantou, os olhos ardendo com uma clareza aterradora. Eu quero que ele viva, Mateu. Não porque eu o perdoe. Eu quero que ele viva para que possa ser julgado. Quero que ele encare as pessoas que roubou. Se ele morrer esta noite, morrerá como um mártir do seu partido. Se ele viver, morrerá como um prisioneiro. Você é o único que tem as mãos para consertar isso. A tensão psicológica no ar era uma força física.
Mateu estava sendo incumbido de salvar o homem que indiretamente matara o garoto que ele não conseguirá salvar. Era um círculo vicioso do destino. Se falhasse, seria culpado pela morte de um político. Se tivesse sucesso, estaria salvando um monstro. Não consigo fazer isso sem uma equipe, disse Mateu, com a voz trêmula. Você tem o melhor equipamento que o dinheiro pode comprar, respondeu Renan, gesticulando para as máquinas. E você tem suas mãos. Você me disse uma vez que cada vida é uma pulsação no universo. Prove isso. Mateu abriu a maleta. Pela primeira vez em um ano, o cirurgião tranquilo retornava. Preparou a área, esvaziando a mente de tudo, exceto da anatomia à sua frente. O suspense não estava na cirurgia em si, mas na batalha dentro da própria alma de Mateu. Cada vez que olhava para o rosto do governador, via o rosto do menino na escuridão. Cada vez que o monitor emitia um bip, ouvia o silêncio da clínica. Horas se passaram. O sol começou a despontar no horizonte, pintando as montanhas em tons de violeta e dourado. As costas de Mateu doíam e seus olhos ardiam de exaustão, mas ele não parou. Navegava pelas delicadas estruturas do cérebro com a precisão de um mestre tecelão. Estava tecendo a vida de um homem que desprezava para pagar uma dívida a um homem que buscava vingança. Ao fechar a última incisão, os batimentos cardíacos do governador se estabilizaram. A pressão arterial voltou à zona segura. O monitor, antes um prenúncio de morte, agora entoava uma canção constante e rítmica de sobrevivência. Mateu deu um passo para trás, com o uniforme encharcado de suor. Olhou para Renan, que observava tudo do canto da sala como uma gárgula. Ele vai sobreviver, disse Mateu. Renan assentiu lentamente. Caminhou até a janela e olhou para a extensa cidade de Belo Horizonte, onde as luzes das favelas começavam a cintilar. Você fez seu trabalho, doutor. Deu a ele um futuro. Agora eu lhe darei o passado. Renan fez um sinal para seus homens. Em poucos minutos, a casa estava repleta de pessoas, não membros de gangues, mas jornalistas e advogados honestos que Renan havia guardado para aquele momento. Eles tinham documentos, gravações e o depoimento do próprio homem que acabará de ser salvo. Mateu saiu da casa e foi até o terraço. Sentiu a brisa fresca da manhã em seu rosto. Percebeu que sua redenção não se tratava de salvar o menino que havia perdido. Tratava-se de compreender que sua habilidade era uma ferramenta que pertencia ao mundo, independentemente de sua própria dor. Ele usará suas mãos para garantir que a justiça fosse feita, não pela violência, mas pela verdade. Ele olhou para as próprias mãos. Ainda eram as mãos de um cirurgião, mas pareciam mais leves. O fantasma do menino na escuridão ainda estava lá, mas não gritava mais. Era apenas uma lembrança, um lembrete de por que a luz importa. Mateu não esperou pelas câmeras nem pelos elogios. Desceu a trilha da montanha em direção à cidade. Não voltou para seu barraco. Caminhou até as ruínas de sua antiga clínica. Parou na porta, observando a poeira e as sombras. Levou a mão ao bolso e encontrou uma pequena lanterna que sempre carregava. Acendeu-a, projetando um pequeno círculo brilhante na parede. Vamos recomeçar, sussurrou ele para o silêncio. E enquanto a cidade de Belo Horizonte despertava com a notícia da recuperação milagrosa do governador e sua subsequente prisão, um médico nas montanhas começou a limpar o chão de um quarto escuro, um pequeno círculo de luz de cada vez. A redenção de Mateu não era um destino, mas uma prática, um compromisso de manter a luz acesa,
mesmo quando o mundo tentava apagá-la. Ele passou o resto do dia reunindo suprimentos. Ao anoitecer, a notícia se espalhou pela favela. As pessoas começaram a aparecer. Uma mãe com uma criança febril, um idoso com tosse, um adolescente com o braço quebrado. Elas não perguntaram onde ele estivera. Simplesmente esperaram na fila que se estendia da porta até a rua. Mateu trabalhou a noite toda. Não sentia o cansaço. Sentia a conexão. Cada batida do coração que verificava, cada ferida que tratava, era um ponto na trama da sua própria cura. Ele não era mais o homem que havia falhado na escuridão. Era o homem que se recusava a deixar a escuridão vencer novamente. Ao nascer do sol do segundo dia, Mateus sentou-se nos degraus de sua clínica, tomando uma xícara de café brasileiro forte e adocicado. A cidade lá embaixo fervilhava de atividade, mas ali em cima, nas colinas, reinava uma paz conquistada com muito esforço. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil. Sabia que a corrupção não desapareceria da noite para o dia, e que a dor jamais o abandonaria por completo. Mas, enquanto observava as crianças brincando na rua, suas risadas se elevando como incenso no céu azul e límpido, ele soube que estava exatamente onde deveria estar. Suas mãos ainda eram firmes. Sua mente ainda era lúcida. E pela primeira vez em muito tempo, Mateu não era mais um fantasma. Ele era um médico, e no coração do Brasil, essa era uma luz que jamais se apagaria de verdade.